Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre a interação entre bloqueadores neuromusculares e algumas populações específicas ou especiais, para elencar algumas, ou classificar algumas populações especiais. Podemos começar falando sobre esses quatro exemplos de populações: a população pediátrica, a população idosa, os pacientes obesos e pacientes com insuficiência renal, apenas para iniciar a conversa. Falando da população pediátrica, a gente sabe que no adulto, os receptores nicotínicos pós-juncionais, aqueles da placa motora, eles são constituídos por um tipo específico chamado maduro, de combinação entre cinco subunidades. São duas subunidades alfa, uma beta, uma delta e uma épsilon. Mas, ao nascimento, poucas dessas unidades estão presentes na placa motora e, na verdade, existe uma quantidade muito grande de outros receptores semelhantes a esse, mas com uma troca de uma das subunidades. Ao invés da subunidade epsilon existente no receptor nicotínico do adulto, o receptor do recém-nascido ele é composto por uma subunidade gama no lugar dessa épsilon. Então, são duas subunidades alfa, uma beta, uma gama e uma delta. E essa subunidade, esse receptor nicotínico imaturo do recém-nascido, ou também chamado o receptor nicotínico fetal, ele é espalhado pela membrana da fibra muscular de maneira bastante disseminada e tem pouca funcionalidade. Tem uma característica ainda indesejada no adulto de permanecer aberto por mais tempo quando estimulado pelos agonistas, como, por exemplo, o agonista natural acetilcolina, e isso gera uma saída muito grande de potássio do intra para o extracelular. Ao nascimento, começa a haver uma troca, uma substituição, uma produção da forma madura dos receptores, aqueles já constituídos pelo pentâmero contendo a subunidade epsilon, mas isso só se torna significativo a partir dos 2 meses de idade, completando, muitas vezes, até próximo do segundo, começa a se tornar mais significativa a partir dos 2 meses de idade, se tornando completa em algumas crianças, já beirando os 2 anos de idade. Então, entre 2 meses e 2 anos é um período que se espera encontrar ainda, naturalmente, esses receptores imaturos na membrana celular das células musculares dessas crianças. Isso leva a um risco de hiperpotassemia quando a gente utiliza succinilcolina nessas crianças, quando a succinilcolina, que age por um tempo muito maior do que a acetilcolina, já que ela não é metabolizada ali na fenda sináptica, a succinilcolina ela precisa difundir para outros tecidos e atingir a circulação sanguínea, para ali ser metabolizado pela pseudocolinestease ou butirilcolinesterase, que é a enzima que consegue digerir essa succinilcolina. Como ela não é passível de metabolização pela acetilcolinesterase, ela fica ali agindo mais tempo na fenda sináptica e agindo em receptores nicotínicos, que, como eu disse, ficam abertos mais tempo. Então, o receptor é desfavorável e a succinilcolina também é desfavorável, produzindo um sinergismo que é de grande risco para hiperpotassemia em algumas crianças. Então, é necessário ter muito cuidado na utilização da succinilcolina em crianças, principalmente crianças menores, e alguns autores, inclusive, desaconselham o seu uso. As crianças são mais sensíveis à succinilcolina e aos bloqueadores neuromusculares de uma maneira geral, mas ela tem um volume de distribuição maior, e isso faz com que haja uma maior diluição do agente bloqueador neuromuscular quando administrado, e faz com que a dose não precise ser muito alterada na criança. A latência na criança costuma ser um pouco mais acelerada devido ao fluxo sanguíneo que é mais acelerado. A criança tem um débito cardíaco, tem
uma hipercinesia fisiológica em relação ao adulto, que faz com que o bloqueador neuromuscular chegue ali na membrana plasmática, né, e no órgão, na membrana da placa motora, de uma maneira mais rápida, mais eficaz. E, dependendo da faixa etária, a criança pode ter mais sensibilidade aos bloqueadores despolarizantes também. Isso numa sequência de grandeza, onde recém-nato é mais sensível, e à medida que vai ganhando peso e idade, a sensibilidade vai reduzindo até que chega à fase adulta jovem, onde a sensibilidade é menor. E depois, como a gente vai ver quando estiver falando do idoso, essa sensibilidade ela volta a regredir por outros motivos que vão ser mencionados. Então, a maturação da junção neuromuscular é um fator importante na pediatria, que faz com que haja um risco maior de hiperpotassemia se usarmos o succinilcolina nas crianças. Então, só para usar se houver realmente grande necessidade de utilização. E isso parte do fato dessa imaturidade constar da presença, principalmente extrajuncional, de receptores imaturos contendo essa subunidade gama. Os fatores que levam a essa importância na farmacocinética e, consequentemente, no resultado final, na farmacodinâmica dos bloqueadores neuromusculares, tanto em pediatria quanto no adulto, passam pela massa muscular, que vai reduzindo no adulto, no adulto já idoso, né? No adulto jovem, essa massa muscular ela é maior, ela é mais densa, ela é mais madura, ela tem uma junção neuromuscular muito mais competente, mas com a idade, essas junções neuromusculares vão perdendo funcionalidade. Há uma diminuição progressiva na produção, na elaboração de acetilcolina, a liberação na fenda sináptica, a competência da junção por área de contato vai reduzindo e os receptores vão reduzindo também, de maneira que a junção neuromuscular no idoso ela é muito menos eficaz do que no adulto jovem. Por outro lado, como foi visto na criança, mesmo que vá ganhando massa muscular, isso demora um pouco a atingir a competência da junção neuromuscular do adulto. Na primeira etapa, como foi dito, devido àquela imaturidade da junção neuromuscular. A água corporal também é um fator importante, porque a água corporal ela serve de fator diluidor e o volume, já que essas substâncias bloqueadoras neuromusculares são hidrossolúveis, o volume de água corporal ela se torna o volume de distribuição do bloqueador neuromuscular, que vai ser muito maior na criança e por isso também aumentando o volume de distribuição faz com que o tempo de ação do bloqueador neuromuscular seja mais curto na criança e no idoso, ao contrário, que ele já perde água com a idade, perde massa muscular, perde água, o bloqueador neuromuscular ele tende a ter um tempo de ação maior e isso tem a contribuição também da competência de metabolização que vai se reduzindo com o avançar da idade também. Então, no idoso, além do volume de distribuição menor, perdão, ocorre uma diminuição da capacidade hepática e renal de metabolização e eliminação, embora a maioria dos bloqueadores neuromusculares tenha muito pouca metabolização, com exceção de alguns, como, por exemplo, dos que são usados hoje em dia, o Vicurone, ele pode ser metabolizado para uma substância que tem até 60% da capacidade da droga-mãe, mas tem uma eliminação através da bile e da urina, de maneira a se obter as drogas íntegras ainda, tanto na urina quanto nas fezes, mas a metabolização está diminuída, a eliminação está diminuída no idoso, e o débito cardíaco também é um fator importante, tanto para a chegada do bloqueador neuromuscular no órgão-alvo, quanto para a sua retirada do órgão-alvo também, quando se interrompe a administração do bloqueador neuromuscular,
e a circulação, a microcirculação tecidual vai fazer com que haja, então, a renovação daquele fluxo com retirada do bloqueador neuromuscular do seu órgão-alvo. Então, o débito cardíaco, ele tanto acelera a chegada, quando ele é diretamente proporcional à, à velocidade de chegada, quanto à velocidade de retirada. Então, ele é importante tanto na latência quanto na duração. Indivíduos que têm um débito cardíaco reduzido, eles vão ter uma latência maior, mas vão ter uma duração maior também. E, além disso, esse débito cardíaco diminuído, ele também vai fazer com que, vai provocar uma diminuição do fluxo sanguíneo hepático, que também é de grande importância na metabolização e na eliminação de drogas, da droga in natura, via bile e fezes também. O fluxo sanguíneo renal também vai diminuir com a idade. O fluxo sanguíneo renal, que é aumentado na criança, vai progressivamente reduzindo com a idade e na fase, na fase do paciente idoso, isso já vai contribuir também para demorar mais para a eliminação. E a junção neuromuscular, como foi já dito, também tem grande importância, tanto na fase da população pediátrica, quanto na fase do paciente idoso, que vão sofrer interferência graças a isso. A gordura corporal também ela tem alguma importância na geração do peso do paciente, que a gente tem que saber qual é o peso do paciente para calcular a dose da droga que vai ser utilizada. Porém, é de suma importância que a gente tenha em mente que o bloqueador neuromuscular despolarizante, a succinilcolina, já foi demonstrado que ele deve ser utilizado no paciente obeso, calculando a dose da droga pelo peso corporal total, enquanto os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, em geral, devem ser calculados através, tendo como base o peso corporal ideal. Isso porque já se demonstrou que a utilização do peso corporal total para a utilização dos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes pode aumentar bastante a duração do efeito dessas drogas. Uma pequena uma exceção, um conjunto de drogas que é pouco afetado em relação a isso são os benzodiazepínicos, que têm a possibilidade de serem metabolizados pelas esterases plasmáticas, mas principalmente pela metabolização, pela eliminação de Hoffmann. Eles independem, então, de órgãos, e o tempo de duração fica menos afetado nesse caso. Em relação ao obeso, é sabido que eles têm um aumento da pseudocolinestease plasmática. Então, isso induziria um aumento da taxa de metabolização da succinilcolina. Então, você injeta a succinilcolina na veia do paciente, essa succinilcolina já vai sendo metabolizada em uma parte dela enquanto está no trajeto para o órgão-alvo e você tem que tomar cuidado para não fazer subdose. Por isso, esse é um dos motivos de se utilizar a dose da succinilcolina baseada no peso corporal total. O líquido extracelular aumentado no obeso faz com que haja um volume de distribuição maior também, faria com que houvesse uma maior perda funcional nessa farmacocinética diferente no obeso quando comparado com o paciente não obeso. E os bloqueadores não despolarizantes, utilizar pelo peso corporal ideal, que tem sido feita essa orientação devido à observação em trabalhos que mostram que a utilização do peso corporal total leva a aumento expressivo, principalmente quando dá a utilização do vepurônio e do rocurônio, não sendo tão expressivo assim na utilização do atracúrio e do cisatracúrio. Lembrar que doses repetidas podem causar acúmulo no obeso devido a esse volume de distribuição maior. Então, nas doses únicas, doses em bolo, que você não precisa repetir ou não precisa fazer infusão,
há apenas o término do efeito gerado principalmente pelo volume de distribuição, mas se você começa a repetir muito, começa a ter acúmulo, e aí você tem que contar com uma capacidade normal ou eficiente de metabolização do que você está dando de forma repetida ou de forma em infusão. Então, nesses pacientes, é aconselhável você conhecer bem a história do paciente, conhecer se ele tem um funcionamento renal adequado, hepático adequado, para escolher a droga que você vai utilizar. Se você dispõe do Sugamadex, que consegue interromper a ação do rocurônio de uma maneira bastante rápida e do vecurônio um pouco não tão rápida assim, mas você pode utilizar essas drogas nessas situações de doses repetidas do bloqueador neuromuscular despolarizante. Se você não dispõe, talvez a utilização de uma droga do grupo dos benzodiazepinolínicos seja uma saída mais estratégica, já que você não precisa contar com a metabolização através de órgãos, já que essa metabolização é feita na própria circulação sanguínea, principalmente se você mantém uma estabilidade adequada de condições metabólicas, o pH adequado, temperatura adequada, a metabolização vai ser bastante eficaz. Mas, como em todos os pacientes, no obeso, mais ainda, você precisa ter a segurança, se você dispõe disso, de monitorizar esse bloqueio neuromuscular, tanto para ver a velocidade da latência, se você já pode intubar o paciente, se ele está adequadamente relaxado para o procedimento proposto, e monitorizar para só repetir a dose se houver realmente necessidade e depois, na reversão, você acompanhar essa reversão de maneira objetiva, vendo como é que isso está sendo revertido, se está voltando à função neuromuscular de maneira adequada. Os pacientes com insuficiência renal geram uma grande preocupação para a gente. Uma delas é a possibilidade da hiperpotassemia quando da utilização da succinilcolina. A gente lembra que a succinilcolina ela provoca um aumento esperado em pacientes sem outras comorbidades de cerca de 0,5 mEq por litro de potássio. Isso é esperado. Se o paciente tem uma função normal, ou mesmo se ele tem uma insuficiência renal, mas o potássio dele está dentro de valores normais, esse aumento não vai ser significativo e logo esse potássio volta para dentro da célula. Então, é importante apenas a gente ter a preocupação de saber se esse paciente tem alguma outra condição que possa facilitar um aumento mais expressivo no potássio, ou se esse potássio já está elevado e um aumento adicional poderia trazer riscos maiores para o paciente. Os aminoésteres na insuficiência renal também geram uma preocupação, já que a maioria deles tem eliminação hepática e renal e leva à necessidade de uma função renal mínima para ter uma eliminação satisfatória. Lembrando que, apesar de você contar com a primeira fase de redução da concentração do bloqueador neuromuscular para que ele gere um gradiente de concentração entre o órgão-alvo e a corrente sanguínea, para que haja esse gradiente de concentração, para que o bloqueador neuromuscular saia do órgão-alvo para a corrente sanguínea, você precisa ter alguma coisa fazendo essa concentração na corrente sanguínea estar reduzida. Então, depois que você administra, é o primeiro lugar onde a concentração sobe, é na corrente sanguínea. Vão passando os segundos, aquela concentração sanguínea vai sendo reduzida porque existe um gradiente de concentração da corrente sanguínea para o órgão-alvo. E à medida que passa o tempo, essas concentrações vão se equilibrando até que para de ter o gradiente de concentração. Para ter o gradiente de concentração reverso, para a saída de volta, para que haja o retorno do bloqueador para a corrente sanguínea, aquela concentração que estava estabilizada na corrente sanguínea, ela tem que estar diminuindo. Então, ou vai ser por eliminação ou por metabolização, mas se o paciente não tem
a eliminação ou a metabolização, vai ser difícil gerar esse gradiente de concentração reverso para retorno e eliminação do aminoéster. Então, você precisa contar com algum grau de metabolização e de eliminação renal e ou hepática, dependendo do agente que você está utilizando. Em relação a essa insuficiência renal, os benzilisoquinolínicos são uma boa estratégia, já que eles independem dos órgãos de eliminação, né? Eles não dependem de fígado nem de rim, eles são metabolizados na corrente sanguínea através da eliminação de Hoffmann e o atracúrio também através das esterases plasmáticas. Agora, dependendo do que você está utilizando, lembrar que se essa insuficiência renal não existia, começou a apresentar algum grau de insuficiência no intraoperatório, uma cirurgia prolongada, um conforto relativo a gente pode ter. Se o bloqueador neuromuscular vai sofrer retardo na eliminação, porque o paciente está começando a desenvolver algum grau de insuficiência renal, os reversores também, tanto a neostigmina, que é o que a gente mais utiliza, ela também vai demorar a sua eliminação, e o Sugamadex, quando se associa ao rocurônio, ele também vai sofrer um retardo na eliminação, mas a junção entre o Sugamadex e o rocurônio é uma união estável, é um casamento perfeito, não se separam praticamente nunca. Então, eles vão ser mantidos ali, e se a dose não foi suficiente, você pode repetir o Sugamadex para que haja uma redução progressiva daquela concentração plasmática do rocurônio, e aí reduz a concentração livre de rocurônio no sangue e gera um gradiente reverso de concentração para que o rocurônio comece a sair das fendas sinápticas do indivíduo. Então, um pouco de paz a gente consegue e há uma luz no fim do túnel. Em relação a outros problemas, a outras populações, temos os pacientes com doença hepática, que podem evoluir com cirrose, ter dificuldade de eliminação de bílis, e aí, principalmente o rocurônio e o vicurônio vão ter dificuldade de serem eliminados. A colestase prejudica essa eliminação também, já que vai dificultar a eliminação da bile, e aí você tem uma bile muito concentrada, vai dificultar a geração de um gradiente de concentração para eliminação, então tem que tomar cuidado com isso. Mas pior ainda, se a insuficiência hepática é aguda, e se você administrou aquele agente num paciente que desenvolveu uma insuficiência hepática aguda, você pode ter um problema maior. Então, é preciso buscar caminhos que nos separem da necessidade de um fígado na eliminação do bloqueador neuromuscular. O queimado é uma outra grande preocupação na utilização dos bloqueadores neuromusculares, mas aí mais por causa da succinilcolina, porque a gente sabe que o queimado, por algum motivo, ele desenvolve a produção de receptores extrajuncionais dos tipos imaturos, tanto aquele da isoforma fetal, que está representado aqui, o A2B, alfa-2, beta, gama e delta, que começa a ser produzido sob a orquestração dos vários núcleos das células musculares, começam a ser produzidos esses receptores extrajuncionais imaturos que vão gerar a possibilidade de um risco, vão gerar um risco maior de produção de hiperpotassemia nesse paciente. Como a gente falou, esses receptores, eles, quando estimulados pelo agonista, eles ficam abertos durante um tempo maior do que o receptor maduro, que é juncional, o alfa 2 beta, epsilon e delta, e por ficarem abertos muito mais tempo e serem espalhados pela membrana da célula muscular, gera um risco muito grande de hiperpotassemia. Isso costuma começar a acontecer depois de 24 horas, sendo o risco maior a partir de 72 horas. Mas o tempo que isso vai permanecer no queimado é imprevisível. Existem casos, registros em literatura de meses e até anos de permanência desses receptores extrajuncionais.
E esses receptores extrajuncionais que levam a esse risco, eles também geram uma maior resistência ao bloqueador neuromuscular do tipo não despolarizante. Então, é muito comum você tentar, com doses convencionais, fazer o bloqueio neuromuscular de um paciente queimado com um agente não despolarizante e não conseguir com doses convencionais devido a essa maior resistência. Os bloqueadores neuromusculares são administrados, eles vão se difundir pelo corpo, se espalhar pelas placas motoras, mas também vão se ligar a receptores que não têm tanta função e vão gerar essa diminuição de eficiência do bloqueador neuromuscular. Essa resistência aumentada aos bloqueadores neuromusculares, ela começa a aparecer ou se torna mais expressiva a partir de uma área queimada igual ou maior que 25%. Então, o paciente que tem uma pequena área queimada pode não ter problema em relação a essa resistência, mas um bloqueio, mais uma queimadura mais extensa começa a gerar, muitas vezes, a necessidade de doses maiores, ou pelo menos se o paciente estiver monitorizado, ou mesmo com a monitorização clínica, se você percebe que não bloqueou, vai ter que aumentar a dose. Mas a gente precisa saber disso. Em relação à hiperpotassemia, ela já começa a se fazer presente de maneira muitas vezes até já preocupante, com áreas muito menores queimadas. A partir de 8% de área de superfície corporal queimada, já começa a surgir a hiperpotassemia pelo aumento da população de receptores nicotínicos extrajuncionais. E eu falei dos receptores fetais aqui, mas a gente precisa lembrar que também foi descrito agora recentemente a presença nessa situação do grande queimado, em outras situações também de imobilização, não só o surgimento dos receptores extrajuncionais fetais, mas aqueles outros do tipo neural, tipo alfa-7, é um pentâmero composto por 5 subunidades alfa, cuja isoforma é a isoforma 7. Então, e ele também pode estar relacionado a esse aumento do risco de hiperpotassemia. Então, no frigir dos ovos, a gente tenta proteger esse paciente, evitando o uso de succinilcolina a partir da 24ª hora, que é onde já começa a gerar preocupação. Alguns autores sugerem que pode ser ampliado um pouco esse primeiro tempo aí, pode ser mais 24 horas, mas a partir de 24 horas já começa a surgir algum risco em relação a essa hiperpotassemia, então é importante que se tenha esse cuidado. Existem várias situações em que ocorre aumento da produção de receptores nicotínicos extrajuncionais, chamada a upregulation, em inglês, dos receptores, e essas situações elas se dividem. Existem situações que acontecem o aumento, que é a upregulation, e situações que levam à diminuição dos receptores nicotínicos juncionais. E nessa tabela aqui está a relação de algumas circunstâncias que alteram essa população de receptores. Então, quais as situações que levam ao aumento da produção dos receptores? As lesões espinhais, acidente vascular encefálico, as queimaduras, imobilização prolongada, seja por o paciente estar acamado muito tempo por qualquer motivo, uma imobilização engessada, a exposição prolongada ao bloqueador neuromuscular, como o paciente que permanece em terapia intensiva, em ventilação mecânica durante muito tempo, principalmente se esse paciente tá em uso de glicorticoide, isso aumenta o risco de hiperpotassemia, aumenta a população de receptores extrajuncionais. A esclerose múltipla, Guillain-Barré, pela imobilização que isso produz e muitas vezes pela parte autoimune, também pode levar a, a aumento da população de receptores extrajuncionais, com todos os riscos mencionados anteriormente.
E o que que provoca a redução da população de receptores, mesmo juncionais? A miastenia gravis é uma delas. O paciente com miastenia gravis, ele tem anticorpos contra os receptores nicotínicos juncionais. E aí, a acetilcolina que é liberada ali na fenda sináptica não consegue chegar a produzir uma ativação suficiente da placa motora por diminuição da quantidade de receptor nicotínico. Então, você tem a acetilcolina, mas não tem receptor para ser ativado, diminui a população. Então, isso é uma condição patológica que, pela doença autoimune do paciente, ele produz anticorpos contra o próprio receptor nicotínico da placa motora, e isso é um problema sério, precisa ser tratado muitas vezes para o resto da vida, e durante a anestesia a gente tem que saber como lidar com isso. Pacientes com intoxicação por anticolinesterásico, seja a neostigmina, seja o organofosforado, essa intoxicação leva a um aumento tão expressivo da quantidade de acetilcolina na fenda que começa a provocar uma diminuição da população de receptores nicotínicos. Eu gostaria de fazer uma associação entre a questão do organofosforado e a questão do uso de bloqueador neuromuscular prolongado. Aqui eu faria um paralelo com o uso de, por exemplo, um bloqueador neuromuscular, um bloqueador beta-adrenérgico. Então, se você bloqueia o receptor beta-adrenérgico, do mesmo jeito que quando você bloqueia os receptores nicotínicos, você produz, você provoca um aumento da produção de receptor, porque a célula efetora não está respondendo, não está produzindo o efeito desejado. E aí, automaticamente, ela produz mais receptores numa tentativa fisiológica de aumentar a capacidade de resposta da junção daquela sinapse. No caso do bloqueador beta-adrenérgico, a sinapse adrenérgica, e no caso da junção neuromuscular, a junção neuromuscular. E no caso dos anticolinesterásicos, seria como se você estivesse utilizando uma droga adrenérgica durante muito tempo e começa a ter taquifilaxia. Um dos motivos é o aumento, a diminuição da produção dos receptores, da mesma forma que a acetilcolina em excesso produz a diminuição dos receptores, porque está gerando muita resposta ali. Quando você utiliza alguma substância adrenérgica, como, por exemplo, os vasopressores que a gente utiliza em anestesia, você pode gerar uma diminuição da quantidade de receptores pós-juncionais. Então, são mecanismos meio parecidos para você entender mais ou menos que essa fisiologia da junção neuromuscular ela é importante em situações de estímulo ou de bloqueio prolongado. Em relação às doenças da placa motora, duas são de extrema importância para a anestesia. Uma é a doença de a miastenia gravis, e a outra é a síndrome miastênica, ou síndrome de Lambert-Eaton. A síndrome de Lambert-Eaton, ou síndrome miastênica, que pode acontecer em diversas situações, doenças autoimunes, mas ela foi mais descrita em carcinoma pulmonar de pequenas células, ocorre o surgimento de anticorpos contra os canais de cálcio voltagem independente. Como esses canais de cálcio voltagem independente são extremamente importantes para o estímulo à aproximação das vesículas sinápticas, quando você tem a síndrome miastênica, ou de Lambert-Eaton, ou Eaton-Lambert, você tem uma diminuição da capacidade desses canais de cálcio voltagem independente, e aí você diminui a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica. Isso vai fazer com que haja uma incapacidade de você estimular
os receptores nicotínicos numa quantidade satisfatória, principalmente nos pacientes com doença mais avançada. E aí esse paciente ele fica vulnerável e fica mais sensível a qualquer tipo de bloqueador neuromuscular. No caso da miastenia graves, é uma doença autoimune, só que não é contra o canal de cálcio voltagem independente, é contra o próprio receptor nicotínico. E aí, como ele tem pouco receptor nicotínico, ele vai ter uma diminuição da resposta aos agentes agonistas que você utilizar aqui. Então, é, é, essa diferenciação é muito importante para a gente entender que a síndrome de Lambert-Eaton é uma doença pré-sináptica e a doença miastenia grave é uma doença pós-sináptica. Aqui, de novo, a gente tem essa interação, a doença, uma junção neuromuscular normal, chega o potencial de ação, esse potencial de ação vai provocar a aproximação das vesículas sinápticas devido à entrada do cálcio, e as vesículas vão liberar aqui os agonistas da acetilcolina para estimular ali receptores. Mas na miastenia graves, esses receptores estão sendo destruídos por anticorpos e essa ação fica bastante incompetente. Então, em relação aos agentes despolarizantes, a gente tem que a miastenia graves ela acaba ficando resistente aos agentes despolarizantes. Por quê? Porque o agente despolarizante ele age no receptor nicotínico e esse paciente não tem receptor nicotínico em qualidade, então em quantidade. Então, a miastenia graves ela é resistente a despolarizante e é sensível ao adespolarizante, porque o adespolarizante, em quantidades muito menores do que as quantidades utilizadas normalmente, já conseguem bloquear, porque tem pouco receptor para bloquear. Então, a miastenia graves ela se torna resistente ao agente despolarizante e ele é sensível ao adespolarizante. Enquanto na síndrome miastênica, ele vai ser sensível a todos, porque ele não tem acetilcolina para agir lá, então não vai conseguir deslocar nenhum bloqueador que você coloque ali na fenda sináptica. Aqui, de novo, a gente tem a representação esquemática do indivíduo normal, que gera um potencial de placa quando estimulado numa altura razoável, tem o potencial em miniatura, que é aquele potencial que é mantido para manter o tônus da junção neuromuscular, para manter o tônus muscular normal, não haver flacidez. E no paciente com miastenia graves, assim como no paciente de síndrome miastênica, tanto o potencial de placa motora quanto o potencial em miniatura de placa motora vão estar reduzidos. Lembrando que a miastenia graves é uma doença pós-sináptica e a síndrome de Eaton-Lambert é uma doença da membrana pré-sináptica. E aqui, mostrando a relação da dose efetiva dos bloqueadores neuromusculares nessas doenças miopáticas, assim como na miastenia graves, e a dose na população normal. Então, com a dose muito menor, você já consegue gerar uma resposta nesses pacientes. Outra situação bastante importante da gente saber em relação aos bloqueadores neuromusculares, e aí é um assunto mais especificamente relacionado à succinilcolina, a hipertermia maligna. A hipertermia maligna é uma doença autossômica dominante, que é uma doença, obviamente, genética, que é causada por alteração em um de dois pontos possíveis na membrana da célula muscular. Um deles é o chamado canal de cálcio voltagem independente, onde que se localiza numa estrutura da parede celular chamada receptor de idopiridina. Essa é uma alteração que foi descrita
um pouco mais recentemente e que está relacionada à entrada de cálcio. Então, esses indivíduos que têm alteração nesse receptor de hidropiridina, quando chega a acetilcolina ali, normalmente no indivíduo normal, ao despolarizar a membrana pós-sináptica, vai provocar uma despolarização em cadeia de toda a membrana da célula muscular. E essa despolarização abre esse canal de cálcio, o cálcio entra. Esse cálcio entrando, ele vai estimular um outro receptor, chamado receptor de hianodina, que é um receptor localizado no retículo sarcoplasmático, e esse receptor, quando estimulado, provoca a abertura de um outro canal de cálcio, e aí sai uma carga muito grande de cálcio desse reservatório, que é representado pelo retículo sarcoplasmático, para aumentar o pool de cálcio intracelular. Isso acontece normalmente, em todos nós. Chega o potencial de ação, o potencial de ação na membrana pré-sináptica, libera a acetilcolina faz a despolarização através da ativação do receptor de nicotínico pós-juncional, e isso provoca a despolarização em cadeia da célula muscular. Abre o canal de cálcio, voltagem independente do receptor de dihidropiridina, esse cálcio entra e estimula, através da ativação do receptor de hianodina, a saída de muito mais cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático, que, aumentando o pool de cálcio no citoplasma, vai provocar, em última análise, o acoplamento entre a actina e a miosina para provocar o encurtamento do sarcômero, que é o que faz a contração muscular. Mas indivíduos que têm alterações genéticas, tanto envolvendo o receptor de hianodina, tanto o receptor de dihidropiridina quanto o receptor de hianodina, eles apresentam uma liberação de cálcio sarcoplasmático numa quantidade extremamente violenta, que faz com que haja ativação mitocondrial com geração de um estado metabólico extremamente grave, intenso, que gera aumento de temperatura, ativação simpática, taquicardia, hipertensão inicialmente, depois hipotensão, uma hipercalemia severa, uma acidose metabólica e respiratória decorrente de todo esse aparato de coisas que vai acontecendo aqui. Isso pode levar, se não for tratado adequadamente, ou se o tratamento não surtir efeito, a insuficiência renal, mioglobinuria, insuficiência renal, arritmia, rabdomiólise e até a morte do paciente. Então, indivíduos que têm história familiar de hipertermia maligna, ou suspeita de hipertermia maligna, não devemos usar succinilcolina, assim como também não devemos usar agentes voláteis de anestesia geral, como o sevoflurano, o isoflurano e outros. O óxido nitroso, ele não é volátil, ele é um gás e ele pode ser utilizado, ele não causa despertar da hipertermia maligna. Então, a gente tem que evitar os agentes voláteis e a succinilcolina nesses indivíduos. E aqui algumas condições que estão relacionadas a essa síndrome extremamente grave, essa doença genética extremamente grave. Central Cord Disease, Multiple Cord Disease, essas síndromes de nomes estranhos, né? Mas a King-Darboux Syndrome, a Native American Myopathy, todas ligadas a alterações genéticas em cromossomos e genes que já foram diagnosticados, mas que, em alguns casos, o estudo genético não mostra essas alterações, sugerindo que existem alguns casos mais raros que possam ser causados por alterações em outros genes que ainda não se conseguiu correlacionar. Uma outra situação que gera um pouco de confusão é a distrofia de Duchenne. A distrofia de Duchenne, ela normalmente não está relacionada à hipertermia maligna, mas a succinilcolina em pacientes com distrofias, como a distrofia de Duchenne,
pode levar à hiperpotassemia grave. Então, também não deve ser utilizado na distrofia, principalmente distrofia de Duchenne. Tá bom? Então, essa foi a apresentação sobre situações especiais, populações específicas e a interação dessas populações com o uso de bloqueadores neuromusculares, alguns cuidados que a gente tem que ter. Muito obrigado, espero que tenham gostado da apresentação. Um grande abraço.